Pessoal, boa noite, bem-vindos. Hoje vamos falar um tema que sempre a gente faz aqui, mas não aprofundamos muito a respeito da vida nossa na Terra. Vamos falar das provas, das expiações e das missões, que todos nós, em algum momento da vida, estamos passando por essas situações. Mas para chegarmos até isso, nós vamos fazer um breve resumo de como chegamos aqui até hoje. A Terra foi criada, o início da formação da Terra data de 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando Jesus, o governador, foi incumbido por Deus para tomar conta desse planeta. Então, desde a sua formação, esse tempo todo, ele estava no comando até chegarmos aqui hoje. Aí nós temos, então, a evolução da Terra, que são divididas os mundos dentro dessa divisão que nós temos, que vamos dizer, começamos com os mundos primitivos, evolui para o mundo de expiação e provas, evolui mais um pouco para o mundo de regeneração, depois para os mundos ditosos e felizes, e depois os mundos celestes ou divinos. Nós estamos nessa. Já habitamos um mundo primitivo em algum planeta que não sabemos se foi aqui, se foi em outros planetas, sempre nesse caráter evolutivo. Aí nós vamos entender por que é necessário a gente estudar, aprender. Por quê? Porque a filosofia espírita é isso, ela nos dá, além da ciência, a comprovação e os questionamentos que vão preencher a nossa alma, o nosso espírito, com aquelas explicações que nos vão dar a convicção que nós não estamos aqui por acaso, que nós sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, que tudo depende de cada um de nós e de mais ninguém. Então, os mundos, que são os mundos primitivos? São destinados às primeiras encarnações. Quais são as primeiras encarnações? Quando o princípio inteligente pega no reino nominal, aquele perfeito, que nós sabemos que no reino animal já existe um princípio inteligente, mais ou menos pequeno, que são os instintos, que o animal já tem um instinto de caça, de procriação, já tem esse instinto. Quando adentra o reino nominal nosso, é dada a razão e a consciência. Então aí nós começamos realmente a nossa caminhada evolutivos. Simples e ignorantes somos, então os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações do ser humano. Para a gente começar a entender. Todos nós, que hoje estamos no mundo de expiação e provas, já um dia, em algum momento, nós habitamos um mundo primitivo, onde é aquela, quem já viu as pesquisas arqueológicas, vê aquelas pessoas bem abrutalhadas, quase, derivadas praticamente parecidas com um macaco, com símios, então, começando a sua evolução. Então, esses são os mundos. O que acontece nesse mundo primitivo? Luta pela subsistência, moral praticamente zero, é um pouquinho além dos instintos, as paixões são soberanas, então é isso aí. Feito isso, nós evoluímos para um mundo de expiação e provas. Nesse mundo, ainda o mal predomina. É o que nós estamos vendo aqui, guerras, lutas, as maiores barbaridades, assassinatos, roubos, tudo que ainda está fervilhando e que a história nos conta, né? As guerras, os grandes impérios, romano, otomano, todos esses impérios que, os bárbaros, o Átila, o rei dos Hunos, quem que não lembra, você lembra dele, que conquistavam pela força, tudo isso faz parte da evolução. Estamos evoluindo. Que são os mundos de regeneração? É aquele regeneração, é um mundo de descanso, onde as tribulações do mundo de expiação já não existem mais. O bem
vai sobrepondo-se ao mal gradativamente, e o mal diminuindo. Existe o mal ainda, mas a proporção é essa. Então é um mundo de refazimento, onde os espíritos estão se refazendo de todo aquele sofrimento, analisando as suas vidas, modificando o modo de agir. As encarnações ainda serão mais tranquilas, mais serenas, e vamos seguindo. Tem uma data? Tem quanto tempo durará? Uma incógnita, ninguém sabe. Sabemos que está adentrando um período de regeneração. Não quer dizer que o mundo se transformará com a varinha de condão da noite para o dia. Kardec explica como é que faz isso lá na Gênesis, no capítulo 18. É a troca de um batalhão. Sai 100, entra 100. Sai mais 100, entra 100. É assim vai indo, vai trocando a qualidade dos seus habitantes. E assim vamos evoluindo. Depois tem os mundos ditosos. Esses não existe mal mesmo. As pessoas não existem. As leis são da consciência. Ninguém prejudica ninguém. Está tudo perfeitamente em harmonia. E o futuro nosso são os mundos celestes ou divinos, que são aqueles seres que já não precisam mais de reencarnação. Já são seres desmaterializados, que já estão no nível, atingiram o progresso relativo evolutivo, chegam até lá. Aí vem aquela pergunta, né? Quem são os habitantes da Terra? Quem somos nós aqui na Terra? Se vocês verem com calma, eu falo que a gente estudar é impressionante. O livro, o Evangelho, nós já estudamos trocentas vezes. Trocentas vezes. O Evangelho, no meu caso, por exemplo, nós fazemos há 35, 40 anos. Sempre aprendendo. E quando foi preparar isso aqui, para ver quem são os habitantes da Terra, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. E aí, escondidinho lá, bonitinho, tem toda a definição que você sempre lê, e não, passa para a cabeça, e foi isso que aconteceu. E aí vem a explicação dos habitantes da Terra. Olha que interessante, a gente pensa que sabe alguma coisa, não sabe nada. A gente está sempre aprendendo. Existem as raças selvagens. Os índios, os aborígenes da Austrália, da África. Quem são esses que ainda moram aqui? Lá no Evangelho está dizendo, as raças selvagens constituem-se em espíritos apenas saídos da infância, que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo em contato com espíritos mais avançados. Não somos nós. Eles são daqui. Continua. Depois tem os semi-civilizados. Olha, faz questão de vocês lerem o Evangelho depois lá. Quem são as raças semi-civilizadas? São esses mesmos selvagens que também estão evoluindo devagarzinho, formadas por esses mesmos espíritos selvagens, começando a sair, dando os passos. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que já estão caminhando, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos. Tem se não me engano, é o Pitecantrópio, nós estamos estudando na Gênesis, né? Um desses lá que ficou 2 milhões de anos sem evolução. Aquele mesmo 2 milhões de anos, até chegar a turma que veio para melhorar. Então, esse problema de tempo é muito relativo, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algum progresso intelectual. E aí temos nós. Quem somos nós, gente? As raças estrangeiras. Nós viemos de castigo para a Terra. Em algum momento, nós perdemos, como está ocorrendo agora. Um planeta chega no seu auge da tecnologia e a moral baixa. Então tem muita tecnologia. Esses que não conseguiram atingir a faixa moral são imigrados para planetas ainda primitivos. Com que sentido? Vamos ver lá. São espíritos que estão em expiação, todos nós. Em algum momento, nós viemos para cá e aqui estamos
evoluindo. Só sairemos daqui agora. Ou se não sairmos, olha que interessante. Já tivemos uma oportunidade e perdemos. Fomos degradados para a terra. E vamos perder de novo? Vamos atrasar mais a nossa evolução? Chegaremos lá. Em expiação, que já viveram em outros mundos. Não é eu que estou dizendo, é Kardec, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa da perturbação para os bons. É o que vai ocorrer na Terra. Aqueles que estão no mal, persistindo, estão dando-se oportunidade. Os chamados estão aí, os escolhidos são poucos. Esses, desencarnando, não voltarão mais para a Terra. Vão para mundos de acordo com a sua vibração espiritual. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos já está dentro. Então, esse impulso que a Terra teve, depois de 2 milhões de anos marcando passo, com essa chegada desses espíritos de moral baixa, mas de grande conhecimento, revolucionou a agricultura, a indústria de armamentos, já começou lá no Antigo Egito, muito antes do Egito, né? Na Suméria, toda aquela história são uns que foram trazidos de outros planetas para cá. Você vê que não existe castigo e não existe recompensa, existe apenas causa e efeito. Livre-arbítrio, é a vida que segue. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem as mais atingidas pelos atritos com as raças primitivas, cujo senso moral é ainda mais obtuso. Então, somos nós. Então, as raças, os índios, essas raças aborígenes, eles não estão em expiação, eles estão ainda no início da infância, eles vão ainda reencarnar em outros planetas para seguir. Em algum momento vai seguir. E vai chegar um ponto que não terão mais na Terra, esses índios serão melhorados, indo e vão reencarnar para outros planetas. Nós, aqueles que são estrangeiros, o nosso objetivo maior é continuar aqui. Agora, dentre os habitantes da Terra, que estão aqui, além de nós, os estrangeiros, as raças estrangeiras, achei chique, né, que a gente somos estrangeiros da Terra, né? Então, mas é duro, que não tem 99% daqui estão em provas ou expiações. E tem uma pequenininha faixa de que são os missionários da luz. São os espíritos de grandes mundos, lá dos mundos ditosos, dos mundos divinos, que vêm para ajudar a nossa evolução. Vez por outra, vêm esses missionários que não pertencem à condição de habitantes da Terra, eles não são habitantes da Terra, eles vêm com a missão de nos ajudar. Quantos luminares passaram pela Terra, ajudando, trazendo a luz para raças, ou para o mundo todo, ou para países, sempre tem aqueles missionários que impulsionam. Agora, dentre esses, todos nós que chegamos, muitos estão avançando mais do que outros, muitos estão ajudando mais, quer dizer que não tem uma paridade, porque do mesmo modo que viemos, não estavam todos no mesmo nível, nós também temos pessoas aqui que já estão muito adiantadas moralmente do que outras, estão trazendo já essa bagagem bonita e boa e conscientizando que precisam melhorar. Então, é essa conscientização que nós estamos agora começando essa seleção natural nesse período que nosso planeta está adentrando para uma nova vibração, uma nova sintonia de regeneração. Onde a sintonia se melhora,
aquela sintonia baixa já não tem como ficar mais aqui. Então, ocorrerão aqui as separações, lamentavelmente ainda, daqueles que ainda não demonstraram a vontade de melhorar, a vontade de viver a vida de espírito, habitando um corpo, e não simplesmente um corpo que está aqui para aproveitar o máximo possível desse breve período que passa pela Terra. Então, quantas pessoas boas que estão lá na África ajudando, que estão nas misérias do mundo, que estão lá, médicos sem fronteiras, que estão aí para o mundo afora, abnegados do bem, que não pensam um minuto em dinheiro, que estão lá levando ajuda. Missionários, sim, muitos missionários das religiões cristãs, de todas as outras, estão levando bem, fazendo a sua parte. Agora nós, como espíritas que somos, nós temos o dever de entender que a vida não se resume simplesmente a viver por viver, a só conseguir as coisas fúteis, deterioráveis, que vão se acabar. Então, essa pequena história, nossa, somos estrangeiros na Terra, estamos aqui e vamos sermos de novo, temos que sair para recomeçar e não aproveitar essa oportunidade que nós temos, porque o momento, gente, é sempre o momento presente que é importante. Por quê? Nós não sabemos o dia de amanhã. Será que estaremos encarnados? Ninguém sabe. Agora, essa vontade de melhora já tem que estar inerente dentro de cada um de nós. Verificar que nós devemos viver o hoje como se fosse o último dia de nossas vidas na Terra. Feito isso, a gente vai pautando a nossa vida, domando os lobos que estão dentro de nós e dando chance para que os cordeiros, também estão dentro de nós, tenham a primazia. Porque somos imperfeitos, somos inteligentes, mas ainda a parte moral está ainda por desejar. E já são milhares de anos que nós estamos aqui. Essas reencarnações foram muito antes de Moisés, muito antes que chegaram, mas muito antes mesmo, esses espíritos de fora. Chegaram lá ainda na era do Homo sapiens sapiens, praticamente, quando estavam pronto, praticamente a constituição física do homem praticamente é idêntica de hoje. Então é isso a importância. Agora vai funilando. Chegou o ponto da luz e a espiritualidade mandando aviso para nós. Veio Jesus, o nosso governador geral, veio, deixou tudo prontinho, modificaram tudo, fizeram, abraçaram o que ele disse, ele não criou religião nenhuma, e criaram-se uma religião cheia de dogmas que atrasou o desenvolvimento da Terra. Vieram outros, Maomé, né? Quantos outros que vieram com a missão de apaziguar e se perderam também. Lutero, Buda, Confúcio, todos nesse caminho, até que chegou o Consolador Prometido no século XIX, com Kardec, com a doutrina espírita. Aí, contando essa historinha da Terra que fizemos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as provas, expiação, provação e missão. Mas para isso nós temos que relembrar aquilo que eu sou repetitivo, mas precisa fazer isso. Sabemos de onde viemos, por que estamos aqui. Viemos para um planeta de purgatório, podemos dizer. O purgatório da Igreja Católica após a morte, praticamente nós vivemos num purgatório de sofrimento. E seremos resgatados desse purgatório pela nossa evolução. A gente saia melhor, que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, principalmente nessa encarnação. Se hoje nós estamos aqui, podem ter certeza que essa semente foi plantada lá atrás. Algumas encarnações atrás, essa semente, essa procura desse elo, essa espiritualidade que nos liga a algo real, que nos preenche a vida mesmo de convicção. Poxa, a vida não é brincadeira, eu estou aqui por um objetivo.
Estamos sendo ajudados e como somos ajudados e não damos às vezes o devido valor. Então, a espiritualidade está aqui pronta para nos ajudar, mas depende de cada um de nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. E é isso que a doutrina faz. Uma doutrina tranquila, que é uma filosofia fantástica. A melhor filosofia da doutrina espírita chama-se Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Coisa fantástica. Tem a parte científica do Livro dos Médiuns. Maravilhosa. A parte da moral, nós temos o Evangelho. A Gênesis na parte científica. O livro Céu e Inferno também na parte moral. Código Penal da Vida Futura. Está tudo prontinho para a gente levar à frente. E nós nos perdendo com futilidades ainda, em pleno 2019, século 21, terceiro milênio da era cristã, preocupados com o Réveillon, preocupados com a roupa que vai usar no Réveillon, com a comida que vai comer, procurando doido aquelas frutas, como é que chama? Romã, folhinha não sei do que, pulinho na onda, os que podem vão lá para o beira-mar. E aqui, dentro, como está? Estamos procurando aparências e nada mais. Tem até uma música, né? Aparências e nada mais. Eu pergunto, gente, é isso que realmente nós queremos? É isso? Então a gente tem que começar a pensar, analisar sobre a nossa vida, para que ver o que realmente estamos fazendo. Então, o primeiro princípio que nós temos que recordar é o da reencarnação. Não podemos deixar de falar. É a base da doutrina espírita. E é o único meio necessário para a evolução do ser humano, chama-se reencarnar. Nós estamos sempre nesse processo, nascendo, renascendo, desde a primeira encarnação nossa, lá no mundo primitivo, na primeira encarnação nossa, nós estamos a caminho. Já deveríamos estar mais adiantados, mas ainda bem que hoje descobrimos a racionalidade e a lógica da doutrina espírita, que nos dá esse alento, que ao mesmo tempo que dá o alento, coloca em nós a responsabilidade através do livre-arbítrio. Temos toda a liberdade possível para as nossas escolhas, e só fazendo escolhas que nós evoluímos. Vocês já notaram isso? Só evoluímos fazendo escolhas. Faz parte da nossa vida escolher. Quando fazemos boas escolhas, nós estamos evoluindo. E automaticamente, agregado ao livre-arbítrio, tem uma lei fantástica também, que é a base também da doutrina espírita, chamada lei de causa e efeito. Essas escolhas vão gerar um efeito. Escolhemos bem, teremos efeitos bons. Escolhemos mal, temos efeitos maus. Então, estamos pautados. Então, toda expiação ou prova está passando por esses três setores da vida, podemos dizer, da vida espiritual. Pela reencarnação, pelas escolhas e o reflexo das nossas escolhas. Aí, dependendo das escolhas, nós estamos, cada vez mais, as nossas encarnações tornam-se mais amenas, mais tranquilas. Mas quando falhamos, quando usurpamos o nosso dever de fraternidade e ofendemos, magoamos, matamos, roubamos, fazemos tudo em desacordo com a lei divina, nós estamos, através do nosso perispírito, estamos sendo marcados, todos nós, que a ciência chama de inconsciente, nós estamos tudo guardado dentro de nós. E tudo aquilo que lesamos de alguma forma a nós próprios ou nosso próximo, nós estamos precisando de ter um resgate. Porque desequilibramos e precisamos de reequilíbrio. É assim que a gente tem que pensar. Então, muito desses desequilíbrios, nós trazemos conosco a reencarnação. Lesamos o corpo, alguém, voltamos, às vezes, com doenças
genéticas, trazendo conosco essa bagagem para as convivências no lar, para também aprendermos que muitas das coisas que ocorrem, que refletem a nossa vida, não são de outras encarnações, são dessa mesma, de situações de anos atrás que tomamos, atitudes que fizemos, que não foram boas e o resgate já está ocorrendo. Ótimo! Seria ideal que resgatássemos todas, não só as do passado, longínquo, mas também as destas aqui. Então, aí que entra a diferença de expiação e provas. Então, o que seria a expiação? A expiação nada mais é do que o resultado de um mau procedimento do indivíduo perante as leis de Deus, em algum momento da sua caminhada. E aonde está isso? Escrito na consciência, dentro de cada um de nós, está marcado, indeletável, se existe essa palavra, não sei, não pode ser apagada, até ser quitado esse débito, está guardado dentro de nós. E nós vamos aprender aqui como que vai ser, que nós vamos quitar realmente essa falta. Funciona como uma corrigenda, é uma corrigenda divina, natural. Não é Deus que está nos castigando, jamais Deus castiga e jamais Deus perdoa. Isso é um ponto pacífico que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender a perdoar ao próximo e a nós mesmos. E castigo não existe, são reflexos de atitudes nossas, de alguma coisa. Em algum momento que a vida está cobrando e precisa ser quitado esse débito. O Espiritismo ensina que o culpado diante da consciência de Deus pode expiar seus débitos numa mesma existência. É isso que é importante. Podemos. Cai a ficha, fala, eu vou acertar isso agora, eu não vou deixar ir para o túmulo, para depois voltar. Aí nós lembramos que Jesus já previa isso. Quando ele diz lá, deixa a tua oferenda no altar, vai lá, reconcilia-te com o teu inimigo e volta aqui então. Só depois você vai realmente me agradar. Depois que você se reconciliar. O que é isso que ele está dizendo? Reconciliação. Perdão das ofensas. Isso nós podemos fazer hoje. Por que não fazemos? Porque somos orgulhosos e egoístas. Como um figurão que tem uma posição social, ele vai se humilhar num simples empregadinho lá que ele ofendeu, magoou, e vai pedir perdão? Ele vai falar, a minha posição não permite isso. O que vai acontecer numa próxima? Volta como mendigo, pedindo esmola na rua. Deus está castigando? Não. É para ele aprender. Está reequilibrando aquilo que foi desequilibrado. Diante de dificuldades financeiras, deficiências físicas ou impedimentos de qualquer ordem, classificamos esses problemas como resgates necessários para a reeducação e conserto de falhas cometidas anteriormente. É a lei de Deus na prática, tranquila e na prática. Então, as pessoas às vezes renascem depois com a contenção dessas coisas. Agiu mal da voz, suicidou-se, bebendo veneno, lesou o perispírito, tem que se acertar, volta com um problema físico, você não pode falar, outro nasce cego de nascença, outros sem os membros, outros idiotas, com a cabeça toda com problemas mentais terríveis, e assim é a lei de Deus funcionando. Agora, nós temos a consciência disso, não estamos aqui por acaso, estamos sabendo disso. Então nós podemos dizer que a expiação está ligada ao passado, e nada mais é do que a reeducação, infelizmente, pela dor. Expiação é a reeducação do espírito pela dor, faltas passadas, que precisam ser reequilibradas. Então, gente, não tem sofrimento eterno, não existe inferno eterno, como as religiões tradicionais falam. Não. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno, de acordo com o que pensamos, agimos e falamos.
Isso para a gente começar a entender. Então, por que são necessárias as expiações? As expiações são necessárias para que sintamos na pele o mal que fizemos aos outros. E se considerarmos a nossa atual imperfeição e a nossa ainda propensão ao mal que ainda temos, devido a quê? Egoísmo, maledicência, que estamos todos ainda, ganância, orgulho, ainda temos isso, ainda latentes dentro de nós e ainda usufruindo disso aí no dia a dia. Então, se nós olhamos para dentro de nós, uma coisinha simples de saber, que vocês foram na encarnação passada, não precisa fazer regressão de memória não, ir lá no psiquiatra fazer, para você saber se for o rei ou rainha, não. Olham lá dentro e vejam, você é fofoqueira? Você é egoísta? Você é orgulhoso? É o que você foi na outra. Por que voltamos? Exatamente para combater essas deficiências, gente. Esse é o nosso objetivo. E tudo aquilo que nós enxergamos no próximo, está dentro de nós. Se você acha ruim fofocar, você gosta de fofocar também. Você fala de orgulho, de inveja, a gente está aquilo latente dentro de nós que precisa ser trabalhado. Então o sofrimento, agora vem a pergunta então, eu fiz um mal aqui dessa agora, eu matei alguém hoje, ou eu abortei a moça, estou condenada. É isso que, em termos evolutivos, é isso que Deus quer? Que nós nos fechemos e não seguimos adiante? Não. O momento é de reparação, é o momento de ir à frente. Esse é o nosso objetivo, a encarnação. É o conhecimento que devemos ter e a sequência, a modificação. Trabalhar a modificação. Então, essa é a expiação. O que seria a aprovação? A aprovação nada mais é que podemos dizer um teste. O espírito, olha, eu estou pronto. Na escola, ou um concurso você vai fazer. Eu não vou fazer o exame agora do CRM, da UAB, porque eu não estou pronto ainda. Vou estudar. Então agora, eu já terminei minha faculdade. Eu quero fazer o exame da ordem agora, de qualquer das profissões. Então, aí é um teste. Você vai testar os seus conhecimentos. Como que funciona isso na Terra? Então, está uma pessoa lá, amigos, espíritos afins que já caminharam juntos. Em algum momento, alguns se desviaram. E essa pessoa fala, olha, eu não preciso mais, já cumpri minha parte, mas eu quero voltar para ajudar esses espíritos. Aquela mãe dedicada, que fica viúva, que tem 10 filhos, e abraça, educa, filhos difíceis às vezes. Então, essas são provações, são testes. E dentro dos testes, existem muitas provas que a pessoa pede para voltar, para adquirir, para ver se ele já sabe ser tolerante, paciente, perseverante. Então, muitas coisas, ou a provação da pobreza, ou até da riqueza. Olha, eu estou pronto, então você vai ser rico, você vai nascer num berço de ouro. O que você vai fazer disso aí? É uma das maiores provações. E todo mundo doido para ganhar sozinho na Mega Sena, né? Talvez seja a perdição, né? Pega aquela bolada toda e faz tudo. Então, essas são provações que as pessoas, que espíritos que já passaram, pedem para voltar. E aí são testes de, praticamente, é uma luta que vai ensinar aquele discípulo rebelde. Eu vou me provar, eu sou muito intolerante ainda. Aí eu já passei, já perdoei, tudo, mas a intolerância está dentro de mim. Volto então, numa situação que eu vou ter que aprender, na vivência do dia a dia, na convivência com as pessoas, aprender a ser tolerante. Então, nem todo sofrimento é expiação. Nem todo. Pode ser uma aprovação também do Espírito. Então, não podemos julgar as pessoas
Ah, está pagando isso. Será que está pagando? Ou é algo que ela está provando, que pediu para voltar para provar? Provar a paciência com filhos rebeldes, com cônjuges complicados. Faz parte. Com situações aflitivas, da pobreza, miséria. Pode ser uma expiação? Pode. Mas pode ser uma aprovação também. Tudo isso visando evolução. Então, nós estamos aqui para evoluir. Então, tem as provações. Então, nós falamos que a expiação é a educação pela dor. Reeducação pela dor. E a aprovação, podemos dizer, que é a educação pelo amor. Porque as pessoas, vocês podem ver que tem muitos exemplos de pessoas que estão em provação aqui na Terra. Depois nós temos a missão. Nós falamos há pouco dos missionários de luz. E Kardec fala muito disso lá na questão 572 do Livro dos Espíritos. É uma tarefa que o Espírito se propõe a fazer, a missão. Então, como falamos há pouco, 99% da população estão em provas ou expiação ainda na Terra. E uma porcentagem mínima são de espíritos que estão em missão. Agora, em 7 bilhões, se vocês colocar 1%, vai ter muita coisa. Vai dar muito. E agora, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, ele fala da chegada desses espíritos que vêm de outros orbes, que são espíritos estrangeiros mesmo, que não precisam chegar, não precisam mais reencarnar, que se ofereceram para em missão de evolução. Parece que são 250 mil espíritos já chegando devagarzinho, reencarnando na Terra, com o objetivo de ajudar a nossa evolução, essa nossa passagem para um mundo de regeneração. Então vocês viram que tudo está se encadeando para os momentos finais, porque essas crianças estão chegando agora, daqui 30, 40 anos, elas serão realmente os líderes do mundo. Esses que estão nascendo agora, terão 30 anos, daqui 30 anos, são jovens, cientistas famosíssimos vão chegar, na área do direito, de todos os ramos vão chegar esses espíritos que irão trazer, exemplificar para melhorar o nosso planeta. Então vocês imaginem. Agora, vamos historiar um pouquinho, para animar. Eu falei muito de tristeza. Vocês já pensaram, nós, espíritos imperfeitos, porque o verdadeiro espírita não é o ser perfeito, é aquele que está trabalhando para dominar as suas más inclinações. Nós estamos aqui conscientizando que precisamos modificar. Não queremos fazer o mal. Perfeito, é isso que queremos. Quer dizer, já adentramos. Começamos a nossa correção já. Estamos nos reconciliando, estamos perdoando, estamos tolerando, estamos amando mais, estamos agradecendo mais. Vamos desencarnar. Vamos para a erraticidade no mundo espiritual. Vamos preparar para voltar. Se vocês imaginarem nós voltarmos, reencarnarmos na Terra daqui 40, 50 anos, já um mundo com outras, já vamos aprender lá, continuar aprendendo na erraticidade, lá no mundo espiritual. Vai ser um verdadeiro paraíso para a gente, que vivemos agora, que vamos ter as reminiscências dessa época, num mundo muito melhor, aliado à tecnologia e à moral. Já pensou um mundo sem cadeias, com raríssimos hospitais, onde a prevenção, as pessoas vão cuidar, vão se alimentar melhor, não vão precisar da proteína animal mais. Para que assassinar os bichinhos? Precisa, vai ter tecnologia para comer o que quiser, e pouco. Então esse é o ânimo que a gente precisa. Aí vem o final. Como liberar o espírito das provas e expiações enquanto estamos aqui? Vamos ver o que Kardec fala lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura.
lança as luzes, traz de bandeja para nós. Ferimos a nós, a lei de Deus bateu de nós. Como fazer para acertarmos aqui, enquanto estamos encarnados, quitarmos esse débito? Primeiro, arrependimento. É fundamental. Arrependimento sincero. Eu me arrependo, eu fiz isso. Expiação, falamos há pouco. O sofrimento vem, vai doer. Agora, essa expiação pode durar a vida inteira, aí depende do gosto de cada um. Vocês escolhem. Se vocês quiserem viver a vida inteira, vão sofrer a vida inteira bonitinho. Se vocês não quiserem, fala, sofri, veio a culpa, me jogou no chão, mas eu não quero. Isso não me pertence, essa culpa. Eu errei, me feri ou feri alguém, eu quero reparar. Como reparar isso? Pedindo perdão, perdoar, reparar de alguma forma. Mas se eu preciso reparar para a mesma pessoa que eu fiz, às vezes é impossível. Não. Vamos reparar para outras. Quem já assistiu a Corrente do Bem, aquele filminho? Fantástico. De vez em quando eu pego no YouTube para ver de novo. Faz um bem para 3 pessoas, aquele vai para 3, para 3, para 3, para 3 e vai indo. É assim. Então, arrependimento, primeiro passo, expiação. É sentir a dor e escolher. Eu vou sofrer essa vida inteira. Então eu matei, eu sei que eu vou para o inferno. Vocês pensam lá. Então não adianta que Deus não vai me perdoar. Eu vou sofrer a vida inteira com essa mágoa. Alguém me magoou, eu guardando mágoa, eu morro e vou grudar nele na hora que eu morrer. Vai ser um obsessor. Problema seu também. Problema seu. Agora, se você quer, não, eu quero seguir adiante. Vamos arrepender, expiar e, sobretudo, reparar. Então, esse, gente, é a vida. Então, é difícil, mas para tudo isso, precisa de uma coisa só. Mas essa coisa é difícil. Vontade. Porque você dá vontade de comer, de beber, de passear, tudo a vontade é feita. Mas a vontade de mudar, de sair da zona de conforto, é tremenda, viu? Não é fácil. Até a zona de conforto e sofrimento, as pessoas adoram sofrer, porque todo mundo tem uma coitadinha, está com dor, estou com dor. Se eu me curar, ninguém vai olhar para mim mais. Então, vou ficar abandonado. Doce ilusão. E passam a vida sofrendo. Olha na carinha, você olha, até igualzinho aquele desenho do urso que vai lá do Pica-Pau. Ele desce assim, puxa tudo e vai lá pedir uma comidinha. É assim que a gente leva. Eu pergunto para um espírita, né, que temos o conhecimento do Consolador prometido, que é a doutrina, que nos mostra que nós somos engenheiros da nossa vida, que nós construímos o nosso futuro. É isso que queremos? E é com essas palavras que eu deixo para vocês pensarem. Pensem, o que vocês querem? A vida é muito rápida. Viver até 90 anos, maravilha. Mas o que você fez nesses 90? Às vezes em 20 você faz muito mais. Que pena que foi embora a pessoa boa, mas ela fez tanta coisa boa, tchau, já foi. Resolveu o problema. Culpa é um alarme que dá, que ferimos alguém, ou a nós próprios, ou a outro. Pensem nisso. Não é para guardar, armazenar. Não. É para se perdoar. É para jogar para fora, arrepender-se, expiar e reparar. Raiva, ódio, isso não pertence mais a nós. Porque nós sabemos que somos espíritos presos aqui. E de acordo com o que pensamos, nós atraímos companhias espirituais. Às vezes, o que está ruim faz que pior, viu? Quanto mais negativamente vocês pensarem, quanto mais vocês apegarem à matéria, pior vai ficar. A influência vem, é isso mesmo, faz isso, vai lá, manda brasa. O problema é teu. Então, a cada um segundo suas obras. Pensem, meditem e leiam o capítulo 3 do Evangelho, que eu já li 300 vezes, e agora que fui preparar a palestra, que foi, meu Deus do céu, eu já li isso aqui tantas vezes, e hoje aprendi que somos estrangeiros. Estamos aqui para espiar ainda, ou provar.
E quanto tempo que nós chegamos aqui desde a nossa primeira encarnação, gente? Não é brincadeira, não. Viemos de onde? Não sabemos, de algum lugar do planeta. Ok? Então, gente, é o que eu deixo para vocês pensarem, leiam, meditem e levante, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que Jesus esteja conosco.